Seja bem-vindo. Nesta videoaula nós falaremos sobre a simplificação de radicais. Mas antes de começarmos com os exemplos, nós vamos ver algumas propriedades que são importantes para a simplificação. Nós temos aqui duas propriedades. A primeira propriedade nos diz o seguinte: raiz enésima de a elevado a n é igual a a, desde que a seja um número real positivo, e o n maior ou igual a 2. Então, essa propriedade aqui é válida quando a é um número positivo. Assim, por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, se eu fatoro 8, é raiz cúbica de 2 elevado a 3. Por essa propriedade, eu já posso dizer que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Agora, notem o seguinte. Essa propriedade aqui ela não é válida quando n for um número par. É importante essa observação. E a for negativo. Por exemplo, raiz quadrada do quadrado de menos 7. Nesse caso aqui, se nós fôssemos seguir essa definição aqui sem fazer essas considerações aqui, nós diríamos que isso daqui é igual a menos 7, o que está errado. Portanto, essa propriedade aqui não é válida quando o n é par e o a é um número negativo. O correto para o cálculo de raiz quadrada do quadrado de menos 7 é raiz quadrada do quadrado de menos 7. É igual a raiz de menos 7 vezes menos 7, menos vezes menos, mais 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 49, que é igual a 7. É muito importante observar que essa propriedade não é válida quando n for par e a for um número negativo. A segunda propriedade é a seguinte: raiz enésima de AB é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, com A pertencente aos reais positivos e B também pertencente aos reais positivos e, logicamente, n pertencente aos naturais, um n maior ou igual a 2. Por essa propriedade, eu posso dizer, por exemplo, aqui, se eu tenho raiz cúbica de 5 vezes 7, eu posso dizer que é raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 7. Estas duas propriedades são importantes para a simplificação e também para o cálculo de radicais. Se eu tenho raiz cúbica de 216, eu vou fatorar o 216. Fatorando 216 dá por 2, dá 108, que dá por 2 dá 54, que dá por 2 dá 27, que dá por 3 que dá 9, que dá por 3 que dá 3, que dá por 3 que dá 1. Portanto, 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Raiz cúbica de 216 é raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Pela segunda propriedade, eu posso dizer que é raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 3. Pela primeira propriedade, aqui é positivo, então é 2. E aqui, como 3 é positivo, aqui é 3. 2 vezes 3 é 6. Então, nós descobrimos quanto que a raiz cúbica de 216 é igual a 6. De fato, 6 elevado a 3 é igual a 216. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Agora, nós vamos simplificar os radicais extraindo fatores do radicando, através da primeira e da segunda propriedade que nós vimos. Nós temos aqui raiz quadrada de 20.
Vou fatorar o número 20. Se eu fatorar o número 20, 20 dá por 2, dá 10. 10 dá por 2, dá 5. 5 dá por 5, dá 1. Então, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 5. Então, eu posso dizer que raiz de 20 é raiz de 2 elevado a 2 vezes 5. Pela segunda propriedade, eu posso dizer que é raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 5. Bom, aqui eu tenho o índice 2. Eu posso aplicar a primeira propriedade, que diz que raiz enésima de a elevado a n é igual a a, desde que esse a seja maior que 0. E aqui, n é um número natural maior ou igual a 2. Como esse 2 é positivo, então, pela primeira propriedade, 2 vezes a raiz quadrada de 5. Aqui não é possível aplicar a propriedade. Então, raiz quadrada de 20 é igual a 2 raiz de 5. Esta é a forma simplificada de raiz quadrada de 20. Na letra B, eu tenho raiz cúbica de 40. Eu vou fatorar o número 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. Que dá por 5 dá 1. Portanto, 2 elevado a 3 vezes 5. Então, raiz cúbica de 40 é raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 5. Que é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 5. Aqui, pela primeira propriedade, como 2 é positivo, o resultado desse radical é 2 vezes raiz cúbica de 5. Então, eu tenho aqui 2 raiz cúbica de 5 é a forma simplificada de raiz cúbica de 40. Na letra C, eu tenho raiz quadrada de 125. Bom, fatorando 125. 125 dá por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Portanto, 5 elevado a 3. Notem que, se eu colocar aqui raiz quadrada de 5 elevado a 3, eu não posso aplicar a primeira propriedade, que é raiz enésima de a elevado a n igual a a, né? Desde que a seja maior que 0. Bom, então, como meu índice aqui é 2, eu tenho interesse em ter no radicando um fator que tem expoente 2. Eu posso escrever isso daqui, então, da seguinte maneira. 5 elevado a 2 vezes 5. Logo, raiz quadrada de 125 é 5 elevado a 2 vezes 5. Eu posso escrever raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 5. Aqui, o índice é igual ao expoente do radicando, né? Pela primeira propriedade, eu posso dizer que isso aqui é 5 vezes raiz quadrada de 5. Portanto, 5 raiz de 5 é a forma simplificada de raiz quadrada de 125. Na letra D, eu tenho raiz quadrada de 75. Vou fatorar o 75. 75, 7 mais 5, 12, dá por 3. Dá 25. Agora dá por 5, dá 5. Dá por 5, dá 1. Então, é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, aqui é 3 vezes 5 ao quadrado. Separando, tenho raiz de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 3, não posso aplicar a propriedade. Raiz de 3 vezes... Aqui eu tenho
o índice igual ao expoente do radicando. E a base do radicando é positiva, portanto, 5. Raiz de 3 vezes 5, ou seja, 5 raiz quadrada de 3 é a forma simplificada de raiz quadrada de 75. Na letra E, eu tenho raiz cúbica de 162. Raiz cúbica de 162. Vamos fatorar aqui o 162. Dá por 2, dá 81. Dá por 3, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Como a raiz é cúbica, eu tenho interesse em ter expoente 3. Então, eu posso dizer que é 2 vezes 3 vezes 3 elevado a 3. Então, raiz cúbica de 162 é 2 vezes 3 vezes 3 elevado a 3. Aqui, como o 2 e o 3 não têm expoente 3, eu vou separar da seguinte maneira. Raiz cúbica de 2 vezes 3, que é 6, vezes a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Aqui, então, eu tenho raiz cúbica de 2 vezes 3, 6, vezes, pela propriedade, 3 é positivo, então, o resultado é 3. Então, é 3 raiz cúbica de 6, é a forma simplificada de raiz cúbica de 162. Na letra F, eu tenho raiz quadrada de 300. Eu vou fatorar 300. 300 dá por 2, dá 150. Dá por 2, dá 75. Dá por 3, dá 25. Dá por 5, dá 5. Dá por 5, dá 1. Portanto, eu tenho 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Logo, a raiz cúbica de 300... A raiz quadrada de 300 é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. É a raiz dessa expressão. Bom, posso separar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 elevado a 2. Aqui o índice é 2 e aqui o índice é 2. Aqui a base é positiva. Então, o resultado é 2 vezes raiz de 3 vezes, aqui eu posso aplicar a propriedade, o resultado é 5. 2 vezes 5, 10. 10 raiz quadrada de 3. É a forma simplificada de raiz quadrada de 300. Na letra H, eu tenho raiz quinta de 64. Eu vou fatorar o 64. Fatorando 64, 64 dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Portanto, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Como eu tenho interesse em ter expoente 5, eu tenho 2 vezes 2 elevado à quinta. Portanto, a raiz quinta de 64 é a raiz quinta de 2 vezes 2 elevado à quinta. Separando, eu tenho raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 2 elevado a 5. Raiz quinta de 2 não é possível aplicar a propriedade, então vai ficar raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 elevado a 5, como esse 2 aqui é positivo, eu posso aplicar a primeira propriedade que nós vimos. É 2. Logo, é 2 raiz quinta de 2. A forma simplificada de raiz quinta de 64. Agora, nós temos um outro exemplo, considerando x e y positivos. É importante, considerando x e y positivos, simplifique raiz quadrada de x3 vezes y4. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, raiz quadrada de x3 y4. O índice é 2.
Então, aqui vai ficar raiz quadrada de x3, eu posso falar que é x2 vezes x. y4, eu posso falar que é y2 vezes y2. Posso separar tudo isso daqui. Vai ficar raiz quadrada de x2 vezes raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y2 vezes raiz quadrada de y2, que é igual a raiz quadrada de x2. Como x é positivo, como x aqui é positivo, eu posso dizer que é x, aplicando a primeira propriedade. Raiz quadrada de x está definida porque x é positivo. Raiz quadrada de y2, como y é positivo, também nós podemos aplicar a primeira propriedade. E aqui, novamente, aplicando a primeira propriedade. Então, eu tenho x, y vezes y, y2, raiz quadrada de x é a forma simplificada de raiz quadrada de x3, y4.